Olá pessoal, tudo bom? Sou Roberto Martins, sou especialista no cultivo de micro-orquídeas, né? Então assim, todo mundo me pergunta, né, como que eu comecei o meu cultivo com micro-orquídeas? Na verdade, eu comecei como uma válvula de escape, né? Eu trabalho na área comercial, trabalho já há muitos anos na área comercial, e ali aquela questão do estresse, né? Muito estresse, muita tensão, correria do dia a dia, e aí eu acabei descobrindo um hobby, né? Eu falei, poxa, para eu poder aliviar um pouco dessa tensão do dia a dia, pensei num hobby. Aí comecei com peixe, mas peixe ocupava muito espaço, e depois eu comecei a cultivar orquídeas, né? E só que as orquídeas aí, como todo mundo começa, com as catleias, os híbridos, né? As plantas grandes, né? E depois, mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu comecei a cultivar micro-orquídeas. Um amigo me apresentou, me presenteou, né, uma Barbosella Mayerce, só que não foi a Barbosella Mayerce, né? Na verdade tinha uma plantinha no meio lá, que era uma Platystelis oxyglossa. E foi ali quando eu vi ela numa lupa, eu me encantei, e aí comecei com micro-orquídea e não parei nunca mais, né? Aqui é a minha casa. Tá? Aqui eu tenho dois ambientes de cultivo, vamos se dizer aqui. Aqui é um ambiente que fica na frente da minha casa e ele é um ambiente mais seco. Então algumas espécies que eu cultivo, tipo Batistônia, algumas acianteras aí do gênero de Florífera, ou Creata, e algumas plantas que gostam de um clima um pouco mais seco, eu cultivo nessa parte. E eu vou mostrar para vocês. Como eu tinha falado para vocês, aqui é uma parte mais seca, né? Uma parte onde que eu tenho mais vento e é um pouco mais seca do orquidário. Então aqui eu cultivo algumas plantas como oncídios ou batistônias, ou mesmo algumas plantas da família da Cianthera florífera ou Creata, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui ela é protegida pela questão do sol, que aqui bate sol à tarde também, né? Então aqui onde que eu tenho algumas outras plantas, né? Então aqui eu tenho Brasilidium, aqui a gente tem aqui o Trigonídeo, aqui a gente tem aqui um Oncídio varminge. Então assim, são plantas que gostam de um clima mais seco. Aqui Ornithophora radicans, e aqui algumas plantas, né, que normalmente assim preferem esse clima mais seco. Então, se você colocar no local com muita umidade, elas acabam fungando, você tendo problema com a brotação delas, né? Então aqui eu já não tenho esse problema. Então aqui normalmente são essas plantas que gostam de um clima mais seco. Alguns tipos de Octomeria é também onde que eu cultivo. E aqui, né? Aqui normalmente é onde que eu tenho até uma Batistônia Widgreen aberta aqui, olha, em plena floração. Né? Bem detalhada mesmo. Essa daqui é bem detalhada, tem os detalhes bem fortes, né? E essa daqui é uma coloração um pouco mais forte do que outras batistônias, né? Aqui essa planta aqui é uma Miltonia, mas ela sofreu um pouco por causa da chuva, né? Então acaba, como eu não tenho cobertura no orquidário, acaba manchando, né, as flores, né? E aqui eu tenho um pouco de acianteras, né? Florífera ou Creata, né? Aqui é uma planta que é uma planta bem rara, né, dentro do hobby. Ela está começando a floração, então essa daqui é uma Cianthera fornograndensis, então é uma planta bem rara mesmo. Essa daqui é uma Cianthera florífera, mas ela, você vê, é um porte bem mais alto, né? E a flor é amarela, então ela também é uma planta bem diferente das outras ocreatas, que normalmente tem flores vermelhas, né? Então aqui é onde que eu cultivo essas plantas mais de regiões mais secas, né? Aqui a gente tem aqui uma Cianthera ramosa também, é uma planta que é bem difícil também da gente obter, né? Uma planta bem bacana também, né? Nossa, olha, fantástico aqui o espaço. E aí já convido o pessoal que está assistindo, que daqui a pouquinho é live, né? É isso daí. Então daqui a pouquinho, às 19h30, nós teremos uma live e vamos falar sobre o gênero Pabistiella. Tá ok? Então dando algumas dicas e mostrar como que é o meu cultivo aqui com esse gênero. Tá ok, gente? Vamos lá, vamos. Bom, eu queria mostrar também aqui do outro lado, né? Aqui já é uma área que eu coloco separado também dessas outras. Aqui o que que eu tenho? Aqui já são plantas que já gostam de um clima
mais seco ainda, onde que eu não tenho rega, que já são as Hofmannseggelas, né? A teres, né? A Cyanthera teres e algumas outras coisas, e aqui uns Catasetums na parte de cima. Ah, tem mais aqui em cima. Tem mais aqui em cima, alguns Catasetums. Aqui a Cyanthera saurocephala, então algumas plantas que gostam, que essas daqui eu já não rego com tanta frequência, né? Ali eu já rego, tem uma certa frequência, mas aqui não. Aqui elas gostam realmente de sofrer um pouquinho mais, né? De ter esse estresse hídrico, né? Então já a rega já é bem menor. Então você já teve essa preocupação de separar já? É, porque assim, na outra casa onde que eu morava na Zona Sul, próximo ali do aeroporto de Congonhas, né? O pessoal, quando eu gravava vídeo, ouvia o barulho do avião passando, né? Com frequência. Então lá eu não tinha como separar as plantas, então eu colocava quase todas no mesmo ambiente. Então elas acabavam sofrendo muito, porque eu sempre acabava priorizando a maior umidade. Então essas plantas de clima mais seco, elas acabavam sofrendo mais. Aqui não, aqui eu já consegui separar bem isso. Então hoje eu consigo ter um cultivo aí melhor para esse tipo de plantas, né? Esses gêneros de clima mais seco. Vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá. Aqui, né? Então, essa parte aqui, ela está em sol intenso aqui. Está em sol intenso. Até uma coisa que é interessante, que eu queria até mostrar aqui também, para que vocês tenham uma ideia. Os bubofilos, normalmente eu cultivo alguns tipos de bubofilo, e eu gosto de muito bubofilo nacional, né? Deixa eu só pegar uma outra planta aqui. Esses bubofilos nacionais. Então o que acontece? São plantas que também gostam de um clima muito mais seco. Se eu colocar naquele ambiente, só o fato de eu colocar daquele lado, já começa a fungar toda a brotação deles. Então eu sou obrigado a manter nesse local aqui, onde que eu não tenho muita rega. Normalmente aqui só é a água da chuva mesmo. E aí eu consigo cultivar e ter floração desse gênero de bubofilos, ou seja, os bubofilos brasileiros, né? Então vamos lá, então é aqui, é o que eu... Só comentar, aqui nesse espacinho pequeno, vou até dar um passeio pro pessoal ver. Quantas orquídeas mais ou menos você tem aqui nesse... Ah, eu não contei. Nunca tive essa curiosidade de contar, mas eu acredito que tenha um bom número de plantas aí, né? De espécies, né? Hoje eu digo assim que eu tenho mais de 4 dígitos, né? Em número de espécies, e aqui, né? Só para mostrar pro pessoal. Tem essa frente e tem lá no fundo também. Isso, né? Lá no fundo elas estão penduradas, né? Então tenho aqui essa frente que está aqui e aquelas no fundo. Então assim, realmente assim, a preocupação aqui é acomodar as plantas para elas que recebam claridade. E uma coisa que eu sempre falo, gente, você gastou R$1 numa planta, gaste R$1 na estrutura, porque se você não tiver uma estrutura para você poder organizar suas plantas, dificilmente você vai ter sucesso no cultivo. Então você investir o dinheiro na planta, porque normalmente a gente fala assim, vou comprar planta, aí você compra a planta e depois você fala assim, poxa, onde que eu vou colocar todas essas plantas? Aí você vai pensar na estrutura. O certo seria o contrário, mas nunca a gente faz isso. Então por isso que eu sempre falo, investir R$1 na tua planta, invista R$1 em estrutura. E esse R$1 em estrutura pode ser a estrutura em si, mas também vaso, substrato, porque plantas você precisa trocar pelo menos a cada 2 anos, você precisa trocar substrato, você precisa fazer toda essa troca do plantio delas. Então se você não fizer isso, as plantas também aos poucos vão definhando e vão morrendo. Então você precisa investir, precisa cuidar da estrutura e cuidar também do manejo de suas plantas. E para isso você precisa investir dinheiro, não tem outra forma. Vamos, tá? Não acabou não, o pessoal acha que acabou, mas tem... Não, tem um pouquinho mais, né? Então essa daqui é a parte mais seca. E aqui, né, a gente... Deixa eu só pegar um pouquinho, vem aqui só pra gente dar um susto no povo. Ó, então a gente tem esse lado aqui, né? Esse primeiro lado. Tem esse segundo lado aqui. E aí vamos lá, vamos mostrar aí. Vamos lá. E aqui, né, aqui já é um local onde que eu cultivo a maioria do gênero Pleurothales, né, vamos dizer assim. Então aqui a gente começa com as Masdevárias, com as Dráculas, né?
E aqui já é a parte que eu tenho algumas outras plantas. Algumas outras você fala assim? Algumas. Porque sempre falta uma outra planta, né? Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, aqui eu tenho essas vigas de madeira. E aqui o espaço da viga eu aproveitei para plantar algumas plantas. Estão começando a se desenvolver, tá? Mas aqui eu já plantei também algumas micro-orquídeas aqui, elas já estão se desenvolvendo. Então aqui eu aproveito todo o espaço que eu tenho e eu só consigo aproveitar isso pelo investimento que eu faço na estrutura. Então aqui são as masdevalhas, tá? Então algumas masdevalhas que eu tenho, dráculas, né? Então dráculas e masdevalhas ficam aqui. Uma dica, né? Já que a gente está falando em drácula e masdevalha, quando você for adquirir sua masdevalha ou sua drácula, sempre procure pegar plantas que vão até 1.500, 1.600 metros de altitudes. Mais do que isso, dificilmente vocês vão conseguir manter no Brasil, porque normalmente aquelas plantas bonitas, né, aquelas masdevalhas com as flores enormes, são plantas que são mais de 1.500 metros, e aí é difícil da gente conseguir manter no Brasil. Eu consigo manter porque eu sempre procuro pegar plantas de baixa altitude. Aqui o que eu estou percebendo, você tem lá em cima, tem um primeiro sombrite, né? Isso. Depois você tem uma placa de acrílico. Placa de acrílico e depois grades, né? Isso, essa grade é justamente para a gente conseguir pendurar as plantas aqui. Porque eu organizo elas uma sim, uma não, né? Tem uma certa distância para poder bater claridade nas plantas que estão embaixo. Porque ali eu tenho mais plantas embaixo também. Eu estou percebendo aqui, não tem a rega, não tem uma embaixo da outra, né? Tá. Isso, aqui o que eu procuro fazer? Justamente isso, evitar que as plantas aqui fiquem uma embaixo da outra. Porque se tiver alguma doença, algum fungo, alguma coisa desse tipo, pelo menos ali a gente minimiza, né, a transmissão desse tipo de problema para as outras plantas. Não que não possa ocorrer, mas você pelo menos tenta minimizar isso. Mas agora uma dúvida aqui antes de... Como que você rega isso, Roberto? Assim, existe um mito, né? Que normalmente aí o pessoal fala assim, não, eu vou usar água de chuva, né? Vou pegar água de poço, tal. Só que o que acontece? Muitas vezes a água de chuva, você tem a questão dos poluentes, né? Então, normalmente essa água ela é ácida, né? É uma chuva ácida. Água de poço, normalmente você não sabe como é que está essa água. Existem águas também com uma dureza muito alta. Eu, na verdade, eu uso a água da rede pública, tá? E eu rego com mangueira. Só que quando eu faço a adubação, eu tenho um pulverizador elétrico, aí ele de 20 litros de água. Então eu coloco o adubo, coloco a água e aí a cada 15 dias eu faço a adubação delas. Tá ok? Pegar um dia aqui na rega aqui. E aqui então a gente começa. Aqui então são várias espécies, octomélias, acianteras, sansônias, né? Então aqui alguns aqui o Floripecton, né? Lepanthophis floripecton. Aqui a gente tem uma diversidade aqui, ó. Você veja o detalhe dessa florzinha. Provavelmente você não vai conseguir focar, mas aqui, ó, aqui é a floração dela, né? Um cacho de flores aqui, né? E aqui a gente já tem aqui uma crassicaulis, né, a Acianthera crassicaulis. Aqui é uma vavriana, né, uma Pabistiella vavriana, né, amarela. Também é uma plantinha difícil, né, normalmente ela é vermelha. Essa daqui é amarela. Aqui aqui até fica difícil da gente mostrar algumas plantas, né? Eu vou pegar um dia de dia, pra vir com calma aqui pra gente passar uma tarde. Isso daqui é uma Acianthera, né? Uma recurva micrófita, né? Essa planta aqui eu gosto de mostrar ela porque normalmente o pessoal fala assim: ah, Roberto, eu tenho uma planta micro-orquídea, ela demora a crescer. Ela demora como qualquer outra orquídea. Então, muitas vezes, uma folha que está nascendo, ela vai nascer uma folha por ano, 2 folhas por ano. Depende de quantas frentes ela tem. Então, essa planta aqui, para você ter uma ideia, durante um ano, cada frente ela vai colocar de 2 a 3 folhas, né? E o que acontece? Uma planta dessa daqui, essa planta eu já tenho ela há mais de 10 anos. Então, não imagine que você vai ter uma grande touceira de uma planta, de uma micro-orquídea, se você não tiver um cultivo de pelo menos 5, 6, 7, 8, 9 anos, né? Isso é impossível. Então você precisa realmente investir na estrutura, senão você não consegue ter uma planta durante todo esse período para que você tenha aí a satisfação de uma floração dela muito boa, né?
Então é isso, gente, é investir nessa estrutura, no cultivo. Aqui até eu gostaria, vamos ver se eu consigo encontrar aqui uma planta que a gente normalmente mostra, uma planta muito comum, um Pleurotalis grob, né? Então a floração dele aqui, normalmente eu cultivo muito em madeira, tá, Toquinho? E amarro com linha e uso esfagno, né? Então essa é a forma que eu cultivo aqui, porque é uma coisa que assim, é a padronização do cultivo. Eu preciso padronizar o cultivo das plantas justamente pela questão da rega, porque se eu tenho vasos, eu tenho toquinho, cultivo em substrato, cultivo em casca de pinos, cada planta, cada vaso ou cada forma de cultivo eu tenho que regar de uma forma diferente. Então o que eu fiz aqui? Eu tive que padronizar o meu cultivo, porque padronizando o meu cultivo eu não tenho problema com rega, não tenho problema com excesso de umidade e nem a falta de umidade também, tá? Olha, eu me achava um orquidófilo, agora depois disso aqui eu não sou nada. O que é isso? Estamos começando. Essa daqui é uma planta também, para vocês terem uma ideia, essa planta eu tenho há mais ou menos uns 7 a 8 anos. Né? Então isso daqui é uma Trichosalpix montana. Então vocês vejam, elas sentiram muito na mudança, como eu falei para vocês, mas ó, ela está em plena floração. Olha como que ela está bonita. Então são plantas assim que não tem jeito. É esse cultivo que a gente acaba tendo que fazer ou tendo que investir para que tenham plantas bonitas aí a gente possa mostrar nas exposições ou mostrar para os amigos, né? E ensinar aí realmente esse cultivo, né? Aqui, ó. É isso. Olha, um comentário aqui, Roberto, é assim, você tem uma quantidade gigantesca, às vezes numa orquídea normal ela abre aquela floração enorme. Na micro-orquídea a floração é menor. Como que você faz aqui? Você passa aqui acompanhando? Como que é o seu... a minha rotina, vamos dizer assim, a minha esposa fala que eu acabo conversando com as plantas, né? Porque você precisa ficar constantemente observando elas, porque se você não fizer essa observação, você acaba perdendo a floração de muitas delas. Então, normalmente eu vou passando, você já sabe a época de floração de algumas plantas, então você já vai acompanhando isso, para que você possa ali registrar essa floração, porque a maioria dos detalhes da micro-orquídea você só consegue observar quando você tira uma foto, né? E ali você aumenta numa macro e você consegue ver os detalhes. Mas a minha rotina diária é observar as plantas, né? Isso daí, pelo menos de 1 hora por dia, eu dedico para observar as plantas. Olha, é incrível. Vou mandar ali, acho que a internet vai cair um pouquinho, mas só para mostrar o tanto que ainda tem, pessoal. Aqui ainda tem mais uma parte aqui. A gente já tem mais um bloco, onde vai ser aqui a live, né, daqui a pouquinho. Mas só para vocês olharem aqui a quantidade. Na câmera não tem nem como ver o total que tem aqui, porque é muito orquídea. Deixa eu dar uma volta aqui. Opa, deixa eu virar rapidinho aqui ela. Opa. E aqui é isso, aqui você vai tendo uma diversidade. Aqui a gente tem maxilária, aqui a gente tem stelis, né? E assim, Locártia lunífera. Aqui eu tenho uma planta que eu gosto bastante, uma floração meio inexpressiva. Vamos indo pra lá porque aqui vai cair na internet. Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Então aqui é o meu canto, aqui onde que eu cultivo as minhas micros, né? E assim, poder compartilhar com vocês aí um pouco do meu conhecimento e do que eu aprendi nesses anos aí de cultivo de micro-orquídea, né? A maioria aqui, Roberto, vamos indo mais para lá, para a ponta? A maioria aqui, você vai comprando, como que você chegou nesse número? Você foi comprando, você foi ganhando? Como eu te falei, eu coleciono já aproximadamente micro-orquídea aproximadamente há uns 10 anos. E aqui a gente tem um grupo de amigos, né? E ali a gente vai, porque assim, dificilmente você consegue montar um plantel desse se você não tiver uma rede de amigos, né? Então esses amigos orquidófilos que nós temos aqui em São Paulo, é um grupo de aproximadamente umas 15 pessoas aproximadamente. E ali a gente faz o quê? Faz um intercâmbio de plantas. Então, às vezes eu tenho uma planta, eu divido com os amigos e assim vice-versa. Então, ali você vai montando a sua coleção. E é lógico, você acaba comprando algumas plantas também, adquirindo plantas também, e ali onde que você vai, cada dia ali aumentando um pouquinho do teu plantel, né? Então, tem alguns amigos aqui, principalmente Masdevalha, que normalmente eu trago do sul, né, do Rio Grande do Sul, de um amigo lá,
do Orquidário Olímpia, né? Então ele tem bastante aí planta, principalmente Masdevalhas e Dráculas, né? E ali também em exposições, né? Quando a gente visita exposições, eu até falo, eu sou um rato de exposição, porque eu não quero ver as plantas que estão expostas, eu quero ver as plantas que estão escondidas, né? Que normalmente são as plantas mais raras e as mais difíceis, que estão escondidas ali embaixo das bancadas. Então já chego nas exposições e já vou entrando debaixo das bancadas do pessoal que a gente já conhece para achar essas coisas mais raras, essas coisas mais difíceis. E claro, com o passar do tempo você vai criando uma amizade com o pessoal de exposição. E ali o pessoal sabe que você já gosta de micro-orquídea, ele já separa essas plantas. Então normalmente eu já tenho alguns amigos, quando você vai na exposição, olha, já separei algumas plantas para você que eu sei que te interessa. E assim a gente vai aumentando o plantel, né? É dia a dia, exposição a exposição e visita ao orquidário. Cada visita você traz pelo menos uma plantinha a mais aqui para o teu orquidário. Então só fecha aí convidando o pessoal para daqui a pouquinho, porque então, tá caindo bastante. Pessoal, daqui a pouquinho, às 19h30, a gente vai fazer uma live e vamos falar um pouquinho sobre o gênero Pabistiella, tá ok? Mande as suas dúvidas, façam as suas perguntas, que a gente vai procurar responder todas aí durante a live, tá ok? Aí, legal. Deixa eu fechar aqui. Opa. Aí, prontinho, só compartilhar aqui. Essa ali tava bom, é que vai caindo mesmo. É, que aqui só, ainda bem que você trouxe o cabo, porque aí... Deu 700 reproduções aqui agora. Caramba, que legal. Mas eu falando, agora eu veio caindo.